Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E encerrando a série sobre transportes, tem algumas coisas, né, que a gente não fala em sala de aula e às vezes se pressupõe, né, que os alunos saibam, que os alunos tenham visto em algum lugar, né? E eu resolvi falar, né? É a questão das diferentes tecnologias envolvidas aí no setor de transportes, né? A empilhadeira, os pallets, os containers, o armazém logístico, porto seco, né? E sistemas e serviços aí de gestão logística. Vamos lá. Como que era antes, né? As coisas quando elas eram transportadas, elas basicamente eram carregadas, né? Então isso envolvia muito trabalho humano em diferentes portos, em diferentes estações de trem, né? Ou qualquer tipo de operação logística e aí precisava-se de pessoas, né, para carregar e descarregar as coisas do meio de transporte que se utilizava. E isso, né, obviamente, acarreta perda, acarreta algum dano, né, e custo de trabalho aí elevado, sem contar, né, da demora. Né, demora pra caramba para poder, às vezes, carregar ou descarregar uma determinada carga usando o trabalho humano e o trabalho braçal. Ao longo do tempo, né, a gente foi inventando coisas que facilitavam isso. Por exemplo, inventar uma polia, inventar um guindaste, né, já ajudava nesse processo. Mas por muito tempo existia, né, nos portos os estivadores, que são estivadores no Porto de Santos, né, que eram esses carregadores, né, nas estações de trem, os carregadores, né, que trabalhavam ali, né, carregando coisas. E aí, né, na medida que o tempo passa, a gente inventa, né, uma série de coisas que vão mudando a maneira de fazer, né, esse trabalho aí de transbordo. A gente tinha, né, ó, os carregadores, depois vem aqui, ó, os estivadores, eles se tornam, né, pessoas mais qualificadas para operar máquinas e equipamentos, inclusive aqui os containers, né? Então, como eu falei, o objetivo disso tudo é reduzir tempo e custo, substituindo ou reduzindo a quantidade de trabalhadores necessários, aumentando a capacidade de carga e padronizando o sistema, né, dando velocidade, dando celeridade, dando até mais controle sobre aquilo que está sendo transportado. E aí, uma das primeiras inovações nisso é a empilhadeira, né? A empilhadeira, ó, ela existe praticamente desde a Primeira Guerra Mundial. Eu já falei para vocês, né, que os sistemas de logística eles têm uma relação importante com as guerras. Né? Vocês estão vendo aí o modelo de empilhadeira antigo. A empilhadeira é um veículo que a direção dela, né, é traseira. Então, eu imagino que deve ser muito difícil para alguém que é operador de empilhadeira sair do seu trabalho e dirigir o seu carro para voltar para casa, né? Obviamente, com o tempo a pessoa se acostuma, né? Tem empilhadeiras de todos os tipos, de todos os tamanhos, até empilhadeira ó, gigante que nem essa que ergue containers, né? E a empilhadeira, ela vai se integrar aí a duas tecnologias de transporte importante. Uma delas é o pallet, né, que é aquilo que vai ser erguido pela empilhadeira, ou, né, o container. Os pallets, né, é uma estrutura de transporte plana, né, pode ser de madeira, pode ser de plástico, pode ser de ferro ou de alumínio, né? Tem vários sistemas e modelos, por exemplo, né, todo mundo já deve ter visto em supermercado esses pallets de pão, né? Essas caixas que são altas, né, para um pão não amassar o outro, né? Não tem um único modelo de pallet, né, mas eles são extremamente importantes para facilitar o descarregamento e a armazenagem, né? Tem armazéns de logística, hoje está na moda os atacarejos, né? A gente vê bastante pallets, aquelas estantes grandes ali, onde as empilhadeiras o tempo todo retiram coisas. O container, né, ele é um outro sistema de transporte maior, né? Já houve, né, vários tipos de container, mas essa versão que a gente conhece, que a gente utiliza, ela é do século XX, né?
É, Bem, container, né? Como se escreve? Container com e tiozinho, né? É o aportuguesamento da palavra em inglês, né? De container, né? Que significa aí aquele que contém, né? Um contentor, né? O container ele é bem legal porque ele é intermodal, né? Ele tem uma série de coisas que permite que ele seja empilhado, né, um sobre o outro e pode ser transportado ali por vários meios de transporte diferentes, né? Aqui eu deixei para vocês, ó, vários tipos de container, mas o mais importante, né? Aqui tem as medidas, tem tudo bonitinho, né? O container que a gente mais utiliza é o container seco aqui de 40, né? Então, ele é basicamente uma caixa de aço onde se colocam aqui, né, mercadorias variadas. É um container seco, né, de 40 pés. Aqui são vários tipos de container, né? Container para transportar fluidos, container para transportar gás, container sem lateral para poder transportar coisas um pouquinho maiores, container que permite aeração, né? Entrar vento aqui para, dependendo da carga, não estragar. Container padrão aqui de 40 pés, container de grãos, container refrigerado, container que o topo sai e só a base como container, né? Notem que todos eles têm uma lateral meio que reforçada. Isso aqui, ó, embaixo ela trava, né? O que permite que esses containers sejam intertravados uns nos outros, seja em caminhão, seja em trem, desculpa, navio, e até mesmo caminhões. Os aviões têm seus containers também. Geralmente são containers de alumínio ou de plástico ali para ser mais leve, né, ou a combinação dos dois, que tem esse ladinho arredondado para aproveitar mais, né, a capacidade de transporte ali do avião, tá? Mas ele é um pouquinho diferente do padrão normal aí dos containers. Logística de armazenagem, né? Logística de armazenagem, né, envolve todo um sistema para facilitar que as mercadorias, né, cheguem ao seu destino, né? Então, uma das coisas que a logística de armazenagem usa, né, além dos meios de transporte variados, são esses galpões de logística. Hoje, perto de grandes cidades, né, eles estão pipocando. Então, quando a gente pega uma rodovia, tem lá, aluga-se galpões, né? E a gente vê aí áreas gigantescas que nem essa, né, que vocês estão vendo, ó, cada uma tem a sua doca, né, para os caminhões colocarem. Percebam que é tudo planejadinho para a empilhadeira entrar, né, e deixar os pallets, por exemplo, dentro do caminhão, facilitar aí da rapidez ao processo. Tem alguns desses armazéns que eles são completamente automatizados. Então, às vezes, quando a gente compra alguns produtos pela internet, o produto está nesses armazéns, o que garante que o frete, né, chegue mais rápido. E aí tem um robozinho que vai lá, né, na prateleira, pega as coisas, coloca isso numa caixa, a caixa vai para uma pessoa, a pessoa, né, vai separando o pedido que é de cada pessoa, que vai ser embalado, que vai ser despachado até o seu destino, né? Então, né, é bem legal esse setor de logística, né? Como vocês podem ver, tem campo de trabalho para todo mundo. Apesar da profissão do carregador estar sumindo, estar desaparecendo, né? Tem várias áreas aí com trabalhos bem remunerados para as pessoas, né? Uma outra coisa interessante são os portos secos, né? Aqui vocês estão vendo o Porto Seco de Sorocaba, uma EAD, né? Uma estação aduaneira do interior. O Porto Seco ele permite, né, que atividades do porto marítimo sejam transferidas para o interior, acelerando aí o processo de transporte, né? E ali pode acontecer várias coisas. O recebimento, né? Por exemplo, algo que está vindo de um container, o despacho de um container, o desembaraço, que seria resolver problemas aduaneiros de alfândega, fiscaliza, cobra imposto, né? Enfim, a inspeção daquilo que está sendo transportado, a triagem, né? Agora, o que estava num container vai ser dividido, vai ser redirecionado para um outro meio de transporte, estava vindo por trem, agora vai por navio, vai por caminhão, enfim. Aqui vocês estão vendo, né, as estações aduaneiras ou portos secos do Brasil no interior, né? Ó, notem que São Paulo é o lugar do Brasil que tem mais portos secos, mas curiosamente, né, Anápolis
e o do Distrito Federal aqui de Brasília, né, são os mais movimentados, até pela distância, né, com outros portos convencionais. E aí, para terminar, né, nessa área de logística, tem um monte de coisa vindo e já sendo utilizado, né? A gente tem aí um monte de tecnologias, né, gerando para servir aí para armazenamento, distribuição, desembaraço, terceirização de todos esses processos e programinhas de computador, né, que facilitam a vida de quem precisa disso, né? A gente pode ter as empresas resolvendo seus problemas de logística próprios, elas podem terceirizar, elas podem alugar partes desse processo, né? Por exemplo, controlar o transporte, controlar a entrega, né? Mas não o armazenamento, enfim, tem vários sistemas diferentes para fazer o serviço de logística funcionar. É uma área, como eu já falei, que ela é muito interessante, faz parte, né, do setor terciário da economia e tem muita inovação vindo por aí, né? Eu só peguei um exemplo aqui, ó, de inovação, que é esse aplicativo aqui, ó, o Truckpad. Ele é uma espécie de Uber dos caminhões, né? Mas ele permite não só que motoristas individuais, mas também empresas, né, contratem caminhões para transportar as suas cargas, né? Então tem aqui, ó, 18 mil empresas registradas, 1 milhão de motoristas, 100 mil fretes sendo feitos por mês. É uma empresa brasileira, né? Uma tecnologia brasileira bem legal aí para quem tiver interesse, né? É só entrar aqui no site, dá para fuçar mais. Mas tem campo, tem muita coisa vindo aí. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.